Graça e paz. Quero agradecer a você que permite que eu entre lá através desse vídeo para levar a poderosa palavra do Senhor. Salmo 78. A salvação que Deus concedeu a Israel. A rebelião contra ele, Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os conheceremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do nosso Senhor. Assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nasceste se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusesse em Deus a sua esperança, e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos, e não fosse como seus pais, geração costumeira e rebelde, geração que não gerou o seu coração, e cujo o espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram o concerto de Deus, recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que eles fizeram ver. Maravilha que ele fez vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e o fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou numa nuvem, e de noite com uma varão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e lhe deu de beber como de grande abismo. Fez em fonte da rocha, e fez correr água como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazer os seus apetites. E falaram contra Deus, e dizem: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e a água correram dele. Rebentaram ribeiros e abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e o furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado aos altos nuvens, e tivesse abertas as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles uma maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, e lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos seus céus, e trouxe do sul com sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e ave de ar como areia do mar. E as fez cair no meio do seu areal, ao redor de sua habitação. Então comeram e se fartaram, bem pois lhe satisfaz os desejos. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e os matou. Os mais fortes os feriu, e os escolhidos de Israel. Com tudo isso, ainda e não deram crédito às suas maravilhas. Os seus dias, na vaidade, e nos seus anos, na angústia, pondo eles ao monte a morte. Então os procurava voltava de madrugada buscaram a Deus.
e lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo. Todavia lisonjeavam-no com a boca, a língua lhe mentia, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis aos seus concertos. Mas eles que é misericordioso perdoou a sua iniquidade e não os destruiu, antes muitas vezes desviou a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que era carne, um vento que passa. Quantas vezes provocaram no deserto, o ofenderam na solidão, voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar, e converteu as suas correntes para que não pudesse beber. Consumiram e as rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão as suas novidades e os aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas saraiva e os seus sicomorro drisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos, os seus rebanhos, e atirou para o meio dele, quase mensagem de males, o ardor da sua ira e furor, indignação e angústia abriu o caminho à sua ira, não poupou a alma deles, a morte, nem a vida deles, a pestilência. E feriu todos os primogênitos no Egito, primícia da sua força nas tendas de Cã. Fez com que o seu povo saísse como ovelha e os guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança, e não temeram, mas cobriram os seus inimigos. Cobriu os seus inimigos. E conduziu a estes no limite do seu santuário, até o monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo as suas terras, las deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus mandamentos, testemunho, mas tornaram atrás e aportaram-se de aliviosamente, como seus pais viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com seus altos, despertaram-lhe o zelo. Deus ouviu isto e sobretudo, aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Silom e a tenda que estava estabeleceram como sua morada entre os homens, e deu a sua força aos cativeiros e a sua glória não na mão dos inimigos. Entregou o seu povo à espada e cauterizou-se contra a herança. Aos seus jovens consumiu os fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que os vinha exercitar-se, e feriu os seus adversários, que feriram, e os pôs de perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá no monte Sião, que ele amava. Edificou o seu santuário como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Depois as ovelhas peladas os trouxe para apresentar a Jacó, seu povo, Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com perícia de suas mãos. Louvado seja Deus. Queridos irmãos e irmãs, assim aconteceu. Um povo que outrora estava no Egito como cativo, nas mãos de um tirano chamado Faraó.
Um povo que sofria, um povo que trabalhava arduamente, sob opressão dos feitores. Um povo que tivera a liberdade de sair do Egito porque o Senhor os tirou com mão forte. Mesmo assim, esse povo esqueceram dos mandamentos do Senhor, das suas leis, dos seus estatutos, e pecaram contra Deus. Contra Deus. Falaram mal do Senhor. Desejaram até morrer no deserto. Quando viram se aproximar, o que duvidaram do poder de Deus, lembraram das cebolas que comiam no Egito e deixaram voltar para lá, esquecendo isso que o Senhor havia feito, das maravilhas que o Senhor havia dado naquele povo, naquela nação. Por isso, pereceram no deserto. E somente 2 homens entrou na terra prometida, Josué e Caleb. E os demais pereceram no deserto, porque murmuraram contra o Senhor, porque foram negligentes na obra, porque perderam a sua fé, porque não glorificaram o Senhor no momento das maravilhas que o Senhor fez feito para com eles. Antes o questionaram, antes o aborreceram. Nação incrédula, nação que não deu testemunho aos homens, que não contou sua história aos seus filhos. Assim, meus irmãos, são muitos que estavam no Egito, sofrendo escravizados na mão de Faraó, sendo oprimido pelo opressor, pelo inimigo. E o Senhor pôs liberdade, o tirando das trevas para a maravilhosa luz. E ao lembrar-se do Egito, da casa da servidão, ou voltaram, hoje estão fracos, caídos, doentes e feridos nas mãos do seu opressor. Homens e mulheres que estavam em liberdade, que tinham comida em abundância, paz, amor, proteção, hoje sofrem no Egito, no mundo, que os enganou, que os atraiu com os seus manjares e banquetes. Pessoas que tiveram a liberdade quando aceitaram a Jesus sua mão para o alto, dizendo: eu aceito como meu único Salvador. E hoje voltaram para trás e estão condenados à morte espiritualmente falando. Estão mortos para Jesus, estão longe da presença do Senhor, fracos, abatidos, feridos, como ovelha ferida pelo lobo no deserto, que é o mundo. Assim são muitos no dia de hoje. Reconheceram a verdade e tiveram a liberdade, porém o rejeitaram, voltando para a prisão, para as mãos do faraó, que os oprimia no passado. Sim, porque Jesus veio e nos libertou da condenação eterna. Jesus veio e nos tirou das trevas, colocando a nós na sua maravilhosa luz, nos tornando filho dele por intermédio dele, nos tornando parte da sua família, tornando o corpo dele, sendo ele a cabeça. Mas muitos rejeitaram esse sacrifício e hoje estão no mundo embriagados, no mundo estabelecido pelos desejos carnais, pelas maravilhas enganosas que o mundo lhe oferece, da qual os atraiu. Quantos já não lembram das maravilhas que o Senhor fez, dos milagres que o Senhor tem feito na sua vida, dos livramentos que o Senhor tem dado? Sim, porque Deus tem livrado muitos da morte, mas esquecem de glorificar ao Senhor, esquecem de agradecer ao Senhor. Se essa nação voltasse o seu coração para o Senhor e o adorasse da maneira que deve ser adorado, se essa nação abrisse sua boca para pregar e anunciar os feitos que o Senhor fez no passado, no Egito, e que continua fazendo no dia de hoje, como o Senhor operou maravilha no deserto, e como o Senhor operou maravilha nas suas vidas quando se encontrava em um deserto profundo, assim o Senhor se alegraria e abria os céus e derramava chuvas de bênção sobre as suas vidas, mudaria as suas histórias de fracasso e derrota, por fazendo chover bênçãos do céu sobre a sua família. Muitos ignoram, muitos questionam, muitos até falam mal de Deus, muitos já não creem no Senhor e desprezam o seu Filho amado. Então o seu sacrifício ficar na cruz, Ele fez por nós, dando sua vida, dando o seu sangue para nos purificar e nos trazendo para a sua maravilhosa luz, e ainda nos garantindo vida eterna e uma morada celeste na Jerusalém celeste. Quantos têm voltado para trás, rejeitado ao Senhor, esqueceram do sofrimento, esqueceram como choravam, esqueceram como estavam doentes e foram curados, Senhor. Quando estavam tristes e hoje estavam alegres porque saíram da escravidão, mas voltaram para a escravidão, voltaram escravos do inimigo,
escravos do faraó, voltaram para o campo de dor que é o mundo. Não quero voltar para a casa do Senhor, para Israel, para Jerusalém. Prefere muitos morrer no mundo, sem amor, sem esperança e sem salvação. Esta é a palavra. Que Deus o abençoe a todos, amados irmãos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho da notificação para que o YouTube notifique assim que eu colocar novos vídeos. Venha ser um missionário junto comigo, compartilhando este vídeo de pessoa que você puder. Tá? Os 4. Lembre-se, Gedarda em o Israel, para com o Senhor teu Deus. E pronto virá o Senhor nas alturas, com poder e glória. Quando ninguém espera, ele virá ao som da bênção. Por isso, lave suas vestes no sangue do Cordeiro. Adore, exalte e anuncie a salvação. Louvado seja o nome santo.